Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, né? Privilégio estar, depois de muito tempo, numa quarta-feira na igreja, né? Que bênção, que maravilha. Boa noite para vocês também que estão acompanhando aqui através da internet. Que a graça e a paz de Deus também esteja com cada um de vocês, seja lá onde vocês estiverem, tá? Que a presença do Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite. Amém? Nós vamos estar aqui orando por vocês e vocês também daí oram por a gente, porque a situação não está ainda do jeito que a gente quer, né? Não está. A gente ainda está tendo que usar máscara, álcool em gel, aquela coisa toda. Eu já estou pensando aqui no verão. Irmãos, verão no Rio de Janeiro, meu amigo, é pior do que na Bahia. E olha que eu sou baiano, do interior, do sertão, lugar quente, e mesmo assim aqui eu ainda desisto da jornada. Que o calor aqui consegue me vencer, irmãos. Imagina vocês, nós, em pleno verão no Rio de Janeiro, com essa mascarazinha no rosto. Meu Deus do céu, irmãos. Só Jesus para ter misericórdia da gente, porque vocês viram o calor que fez hoje? O pessoal que é daqui do Rio, que daqui do Distrito Comendador Soares, foi um calorão hoje, meus irmãos, misericórdia. Imagina no verão como vai ser isso. Então a gente já tem que começar a orar agora, pedindo a misericórdia de Deus. Temos que começar a orar, Senhor, maneira aí no verão desse ano de 2021, para não ser daquele verão terrível, ser um verãozinho mais tranquilo para a gente passar na paz, né? Porque, irmãos, eu estava vendo que vacina mesmo vai demorar ainda um pouquinho, né? O pessoal está aí tentando se apressar, mas diz que uma vacina, para ser segura mesmo, é de 4 a 5 anos. Então, assim, a gente tem que ficar orando, pedindo a misericórdia de Deus nesse período que a gente está aí. Se alguém puder me dar água, eu agradeço para mim dar uma molhadinha aqui na minha garganta, que eu acabei esquecendo de beber água. Eu quero falar hoje sobre um tema muito interessante, que é sobre a fé. E o título do nosso sermão vai ser Confiança em Deus. Porque diz, o pastor Lucas já está trazendo ali, porque diz o comentário das pessoas que fé é confiança, né? E confiança é fé. Então aí eu já uni os dois e botei confiança em Deus para ficar tudo já no esquema. E eu quero convidar os irmãos, tanto os que estão aqui presentes na igreja, quanto os que estão online, para abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Ou Hebreus capítulo 11, que diga, desculpe, irmãos. Acho que esse texto aqui é o melhor texto quando a gente quer falar de fé. Eu acho que esse texto ele consegue definir. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês hoje, Deus me deu esse tema da fé. E aí, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me perguntar as coisas. Eu acho que a didática das coisas funciona melhor quando a gente se pergunta. E eu me perguntei o que é fé. E esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1, acho que ele nos diz o que é fé. E ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É uma certeza, é uma convicção que nós temos de coisas que nós não conseguimos ver, de coisas que talvez nós não consigamos tocar, e em muitos dos casos nós também não vamos conseguir sentir, mas nós sabemos que ela existe e que ela está ali. Por exemplo, o ar.
é inevitável nós dizermos que não existe o ar, por exemplo. Nós conseguimos perceber que ele existe, mas nós conseguimos ver? Eu acho que a maior dúvida das pessoas em relação à fé, a questão espiritual das coisas que nós não conseguimos ter a percepção de tocar e nem sentir, está nesse fato de ser algo invisível. Dificulta de certa forma. Como é que eu vou crer em um Deus que eu não consigo, de certa forma, ver, que eu não consigo tocar e que em muitas situações eu não consigo nem sentir? Dependendo da minha esfera de espiritualidade e relacionamento com Deus, a gente às vezes não consegue nem sentir Ele. Não é verdade? Agora, como é que a gente vai definir esse termo da fé? Aqui em Hebreu já deu para nós uma solução. A Bíblia, eu acho interessante que Deus, ele não faz questão de esconder as coisas, não, sabe? Às vezes a gente faz questão de esconder as coisas, né? Principalmente aquelas coisas que não são boas, que não são positivas. Vamos dizer assim, os nossos defeitos, vamos dizer assim. Nós fazemos questão de escondê-los. Mas Deus não faz questão nenhuma de esconder nada. E ele já disse, é uma certeza, sabe o que é fé, meus filhos? É uma certeza que vocês têm de algo que vocês não estão vendo. Ele já disse, ele não escondeu isso. E a gente fala para todo mundo, né? É uma certeza de algo que a gente sabe que existe. Nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, algo que surge em nós, mas nós não temos como provar. Não é? Se alguém pergunta assim para você e fala, prova para mim a existência de Deus. Como? É uma questão muito pessoal. E eu acho que a gente tem que se parar nessa palavra pessoal, porque às vezes a gente quer forçar as pessoas a entenderem a existência de Deus. Não tem como, irmãos. É uma coisa muito pessoal, muito íntima de cada um. Nós não conseguimos forçar isso, impor isso para as pessoas. Dá errado. Porque se a pessoa ela não tiver essa convicção pessoal, aí o texto continua dizendo no verso 2, ainda diz assim, ó, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aí o 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do invisível. Olha a definição aí da Bíblia, que torna mais incrível ainda essa percepção da fé, sabe? É uma coisa assim que é muito particular, muito pessoal. E aí já que a gente está falando sobre fé, eu vou fazer aqui, a primeira pergunta foi essa, nosso sermão vai ser de perguntas, certo? E eu quero fazer mais uma pergunta. Já que a fé é essa percepção, é essa certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que elas existem, segundo a declaração aqui da Bíblia, eu vou ler mais uma vez esse texto para nós reforçar, que diz aí no verso 1 que ora, a fé é a certeza das coisas que se o quê? Que se espera, é uma certeza, uma esperança, mas ainda nem aconteceu, mas você já está naquela esperança, naquela certeza, e ainda diz assim, a convicção de fatos, fatos o quê? Fatos que ainda nem existiram. Olha que coisa incrível, né? E aí ele conclui dizendo que a gente também não vê esses fatos, né? Não vê essas coisas, enfim. Mas aí eu me perguntei, como é então que eu posso fazer para desenvolver a fé? Eu acho que é o nosso dilema, né? Como desenvolver a fé? Como é que a gente pode fazer para a gente desenvolver a fé? E eu tenho sempre batido em uma tecla por onde eu tenho andado, irmãos. Há um discurso muito bonito na sociedade, há um discurso muito bonito dentro da igreja, sobre muitas coisas, sobre muitos temas, que é agradável. Vou falar um dos temas que se tem falado muito hoje, sobre o amor. É muito bom ouvir palestrantes falar sobre amor, as pessoas falar sobre amor, mas em nome do amor as pessoas estão fazendo muita coisa errada que não devem. É um discurso bonito, parece que é de Deus, mas tem uma coisa, não é bíblico.
Então a gente na igreja, personalidades da igreja, de fora da igreja, estão com um discurso bonito, mas não é bíblico. Para nós o que interessa é o quê? É os pensamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Nós temos essa certeza e essa convicção na palavra. Aí o que é que então o que nós temos que fazer para nós desenvolvermos a fé? Se nós formos procurar em várias outras fontes, nós vamos encontrar. Mas a Escritura diz lá em Romanos, no capítulo 10, e eu acho que lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, eu acho que ela define bem como é que a gente pode desenvolver a fé. Aí diz aí, ó, Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, consequentemente, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir ou pela pregação de quê? Da palavra de Deus mediante Jesus Cristo. Olha que coisa linda. A fé, ela vem pelo ouvir de quê? Esse texto precisa ser interpretado, não precisa, irmãos? Quer dizer, então, ô pastor Lucas, ô irmãos, que é só a gente sentar na igreja, é só ouvir e é só ler a Bíblia que a gente já desenvolve a fé. É assim, é automático. A Bíblia chega até a dizer, né, que através da leitura da Escritura, conhecendo a Escritura, nós temos a vida eterna. A Bíblia chega a dizer lá em João capítulo 5, verso 39. É impressionante que é automático, é só fazer que já está certo. É assim mesmo, irmãos? Precisa ser interpretado esse texto, né? Qual o sentido de ouvir? Qual o sentido aí de ouvir essa palavra, de meditar nessa palavra, de buscar essa palavra? Eu acho que é no sentido de se aprofundar na Escritura. Às vezes a gente fica muito na igreja e a gente fica só na ponta do... Sabe quando a gente vai no mar? A gente vai no mar, que tem medo de entrar porque a onda está muito grande e aí ela pode jogar a gente para um lado, para o outro, e aí a gente fica na beirinha da praia, sentadinho, né? Na boa, se tiver uma sombrazinha, a gente nem entra. É mais gostoso ficar olhando. Eu prefiro olhar, às vezes. Não quero nem entrar, porque às vezes eu tenho medo. Às vezes a gente, quando entra na igreja, tomou o estudo bíblico, conheceu a verdade do Senhor, aí a gente fica na praia, não quer entrar mais no conhecimento de Deus. Você fala para o irmão assim, irmãozinho, lê livro tal. Parece que você está recomendando ele para ter um encontro com o inimigo, irmãos. E o cara vai ler. Brasileiro tem um problema com leitura, né? E a gente tem tanto conhecimento, tanto conhecimento, tanto conhecimento. E é um conhecimento que às vezes a gente deixa passar assim, ó, por nós. E o que esse texto está dizendo? Que essa fé, essa convicção, ela vai vir mediante a nossa busca. Ter a sede de Deus, da leitura da Bíblia, do conhecimento da Bíblia. Por que eu estou insistindo em falar sobre a Bíblia? Porque às vezes a gente gasta nosso tempo procurando tanta coisa. E olha que tem tanta coisa para pesquisar, meu amigo. Aí você quer pesquisar se o vírus, se ele é chinês ou não é. Quer pesquisar se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Quer pesquisar o que foi que o Lula fez, que ele não está preso. Quer pesquisar a vida dos ministros do STF. Quer saber a vida dos... Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook do pastor Lucas, que é para ver o que é que ele está fazendo segunda-feira. Estou desconfiado. Então, a gente quer pesquisar tanta coisa, e a única coisa que nos falta tempo é para pesquisar o quê? A palavra de Deus. E como é que a fé vai vir, irmãos? Talvez seja por isso que nossa igreja sofre hoje. Porque nós, com todo respeito, se tiver algum irmãozinho de outra congregação aqui assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes com sua presença aqui. Não estamos, irmãos? Estamos, todo mundo está feliz com sua presença aqui. Mas um dia os adventistas já foi conhecido como povo de quê? Nós somos esse povo hoje, irmãos? Seríamos hipócritas se falássemos que somos. Tem irmãozinho aí que teve pandemia,
Os caras continuaram indo para a igreja. Ah, sabe onde é que eles estavam indo para a igreja? Subindo no monte, a galera estava se reunindo no ar livre. Eu vi, ninguém me contou não, eu vi. E teve irmãozinho que disse, fecha isso logo. Teve irmão que obrigou o pastor Lucas a pegar o cadeado, tranca logo, joga a chave longe, que eu não quero morrer aqui na igreja não. Mas é interessante que ele foi no mercado, ele foi no hospital, ele foi no... Agora já está podendo ir no cinema, né? No cinema, vai em todo lugar. O único lugar que o coronavírus pega é na igreja. Incrível isso, né? O coronavírus não pega no cinema, não pega em casa, não pega na fila do banco, não pega agora no dia da votação, quando vai votar, não pega. Agora falou, vai na igreja. Meu Deus do céu, tem um bicho chamado coronavírus lá na igreja. Vou não. É incrível isso, né, irmãos? É incrível isso. Eu fico me perguntando para onde é que a gente vai com esse tipo de pensamento. Só Deus para ter misericórdia mesmo, viu? Só Deus para ter misericórdia. E aí a Bíblia já diz que essa fé, ela vai vir mediante a nossa busca, mediante a nossa entrega. E isso tá assim, eu dou assim um conselho para aqueles que já são experientes na igreja. Não é por novo ou não. Os mais experientes, cuidado, viu, irmãos? Que a gente tende, quando já tem tempo de igreja, começa a relaxar nisso aí. A gente acha que já sei de tudo. 2.300 manhãs para mim é fichinha. Falar sobre o sábado? É isso aí, meu irmão. Eu falo até contra qualquer teólogo aí que me botar aí para mim explicar sobre o sábado, eu tiro de fichinha. Foi isso que um irmãozinho pensou quando foi debater com um rapazinho lá naquele programa da HIT. Rapaz, o cara tomou uma surra, viu, irmãos? Pensou que sabia tudo sobre o sábado, apanhou. E apanhou feio. Eu digo assim, de argumentação. Que a gente fica muito no superficial, na beirinha. Não quero entrar não, senão o mar vai me pegar. O conhecimento de Deus, ele é tremendo, irmãos. Ele está à nossa disposição. E quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos ter fé. É isso que esse texto quer dizer. Por quê? Porque quanto mais nós buscamos o conhecimento de Deus, quanto mais nós meditamos na palavra dele, mais nós conhecemos quem ele é, o que ele quer de nós, o que ele fez por mim, qual o significado dele na minha vida, por que é que eu estou fazendo isso. Que às vezes a gente começa a fazer as coisas na igreja, mas não sabe nem o que mais está fazendo. Reparou no primeiro sábado, quando a igreja fechou? Como foi o seu primeiro sábado? Quando a igreja fechou. Nós não estávamos nem sabendo, nem por que estávamos guardando o sábado. Se não vai na igreja, não tinha que guardar o sábado. Perceberam isso? Agora, para aqueles que quiseram, foi um sentido novo, porque nós aprendemos o quê? Não, eu sou a igreja. Não, se eu não for na igreja, eu consigo guardar o sábado também, mesmo não ir na igreja. Então, são coisas que a gente ficou para a gente aprender. Isso é desenvolver a fé. E aí, qual é o conselho da Bíblia, então, para nós a respeito da fé? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vocês vejam a importância da fé. Tem muitos textos que a gente poderia ler aqui hoje, mas eu vou ler só alguns. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E diz assim, qual é o conselho da Bíblia sobre a vida para nós a respeito da fé? Diz que, porque vivemos pelo que, irmãos? Não pelo que nós o quê? Vemos. Olha para esse conselho da Bíblia aí, irmãos. Viver por fé, não pelo que nós vemos. Olha que coisa tremenda esse texto bíblico aí. Como é que a gente consegue viver por fé se a gente não lê a Bíblia, se a gente não medita, se a gente não busca? E olha, experiência dos outros não serve para nós, não. É uma coisa muito o quê? Vou repetir de novo. E pessoal, a palavra mais bonita,
Pessoal. Olha aí, ó. Pessoal, irmãos. É uma coisa muito pessoal, muito nossa, muito íntima. E a Bíblia também diz que a fé agrada a Deus, sabia disso? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim que, ora, sem fé é impossível o quê? Sem fé. E com fé agrada? Agrada, com certeza agrada. A fé agrada a Deus. A existência de não se ter fé é que não agrada a Ele, mas tendo fé, nós conseguimos agradar a Deus. Aí, ainda diz uma coisa, quando nós estamos desesperados, que nós estamos tentando vencer nas nossas vidas, quer sejam batalhas espirituais, quer sejam batalhas físicas, quer sejam batalhas financeiras, sejam qual tipo de batalha for, quando a gente quer ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem vitoriosa, quando nós queremos vencer o mundo, o pecado, aí a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 7, um verso muito bonito, que eu acho que esse aí a gente tem que cravar no coração. Diz assim, que esta é a vitória que vence o mundo. A nossa o quê? A nossa fé. Diz a Bíblia ainda que pela graça vós sois salvos mediante o quê? A fé. Olha, a fé tem assim um papel crucial, um papel fundamental. Para falar sobre fé é uma coisa que é meio complicada. Por que é complicada? Porque é alguma coisa muito pessoal, muito íntima de cada um. E assim, eu tenho minhas experiências de fé, vocês devem ter suas experiências de fé, mas se nós não vivenciarmos essa fé na nossa vida, não vai ter muito sentido. Não vai ter assim muita certeza. Não vai conseguir nos alcançar. E eu quero finalizar, para tornar isso mais visível, uma experiência que eu vivenciei quando eu estava no seminário. Pode botar um fundo para mim, por favor, irmãozinho? Que eu já vou finalizar, porque senão eu me empolgo, né? E se empolgar, a gente sai daqui muito tarde, né? E aí, teve duas experiências de um período que eu estava no seminário que eu me lembro muito bem. Para mim, o seminário não foi assim, vamos dizer, os melhores dias da minha vida, porque eu passei uns perrengues complicados lá. E assim, mas só que eu também vi muita coisa boa de Deus fazendo por mim, muitas experiências de fé, a maioria delas no tempo da comportagem. E eu me lembro que em 2016, aí foi 2016, eu fui comportar. E eu saí num ânimo para comportar, e sempre quando o estudante sai do seminário que ele vai comportar, ele está cheio de conta para pagar. Menino, é conta demais, irmão. Misericórdia, ser pastor adventista, só misericórdia de Deus, viu? Porque tu tem que pagar para ser pastor Lucas, olha. Ainda tem irmãozinho que fala assim, quem paga teu salário sou eu. É ruim que tu que paga, viu, irmão? A gente praticamente no início paga para ser pastor, e é muito dinheiro, irmãos. Graças a Deus, que Deus abençoa, que eu fico pensando até hoje, como é que eu consegui me formar e pagar tudo isso, Senhor? Só a misericórdia de Deus. E aí, fui comportar, as coisas não deram muito certo. Não deram muito certo lá. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que trancar. Tinha acabado de descobrir que a Marcela estava grávida da Sofia. E aí as contas aumentam quando tem filho, né? Ô, bênção. Marcela, e descobrimos que ela estava grávida. E agora tem que comportar para pagar tudo que devia. E ainda tem que cuidar da esposa que agora estava grávida. As coisas não deram muito certo. Não deram muito certo. E aí o que foi que aconteceu? Que eu fui comportar no Espírito Santo. E não deu muito certo. Aí eu não tinha nenhum centavo nem para voltar para casa.
Aí eu falei assim, Marcelo, faz o seguinte, vai para casa da tua mãe, vai, filha. Mamãe toma conta de você esses tempos aí, porque para mim tá difícil. E você vai para onde, meu bem? Eu vou para o seminário. E como é que tu vai estudar? Eu não sei, Deus vai dar um jeito. Eu só sei que Deus mandou eu ir. Eu tive um sonho, Deus disse, tu vai, que eu vou dar um jeito. Sabe, eu acho que eu assim, às vezes eu fico pensando que eu não sou uma pessoa assim de fé, sabe? Eu fico pensando comigo, meu Deus, quando eu leio na Bíblia, eu vejo aqueles homens lá, né? Aqueles homens de fé. Meu Deus do céu, queria ser um homem desse de fé. E às vezes eu penso que assim, rapaz, eu não sou não, viu? Mas nesse tempo aí eu desenvolvi uma fé sobrenatural. Que até hoje eu fico me pensando assim, meu Deus do céu, como é que foi aquilo? Nem eu consigo entender. Eu tive um sonho, fui, olha, tu vai para casa da tua mãe, eu vou ir para lá e vai dar tudo certo. Mas, meu bem, você não tem dinheiro, vamos para lá, vamos para casa da minha mãe, lá no Rio, e depois você trabalha os 6 meses, vai dar... Eu não, eu vou para o seminário, você vai ver, vai aparecer. E eu fui. E comecei para a sala de aula, devendo. Olhe, no seminário, quando você chega lá no IAN, eu acho que lá no NASP também, né? Todo lugar é o paraíso, é muito bonito. Mas o setor financeiro, você já sabe onde é que é, né? É tudo paraíso, mas tem um pedaço, meu irmão. Não é o paraíso, não. Porque não tem misericórdia, tem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Não, mas eu dei estudo bíblico. Não, mas eu visitei. Não, mas eu preguei. Sim, meu filho, cadê o resultado? Normal, né? Para poder a instituição se manter, precisa de recursos financeiros. Eu nem lá eu apareci. Eu disse, eu vou aparecer lá para quê, meu Deus? E aí eu fui. Chegou lá, eu comecei para a sala de aula. Aí os colegas começaram a contar as maravilhas, porque dentro de um seminário tem uns coitadinhos como eu, que às vezes não dá certo, mas rapaz, tem umas pessoas que é bênção, viu? Tinha um colega meu que ele ia comportar, ele tirava 7, 8 bolsas e levava a gente com ele. E era uma bênção, eu ficava, caraca, esse cara é um bicho, viu? Comportando, o cara é um monstro. Tadinho de mim. E aí todo mundo contando aquelas bênçãos, mas sempre tem uns coitadinhos. Nesse semestre eu estava na fila dos coitados. Dava com a cabecinha baixa, triste. Mas eu estava com aquela certeza, aquela convicção de que ia dar tudo. Estava lá. Cheguei, primeira semana nada. E já estava na segunda semana e já estava perto de começar as aulas e já tem que fazer a matrícula porque tem um período. Se não fizer, perde tudo. Ai, oh meu Deus, tenha misericórdia. O senhor que mandou eu vir, agora paga a conta, pai. Aí, estava em casa, aí minha esposa me liga. Olha, o pastor Sérgio Ávila, lembra que já foi pastor aqui de você? Foi de Cabo Sul, sim, pastor. Era pastor de Itaguaí. E a família da minha esposa é de Itaguaí, né? Eu vim para o Rio e disse, não vou casar mais com a baiana, vou casar com a carioca. Já estou no Rio, vou pescar logo. Pesquei. Casei com a Marcela, que vocês conhecem, Sofia. Daqui do Rio. De Itaguaí, né? E o pastor Sérgio tinha soube da minha situação, e aí procurou uma irmãzinha, e não é que a irmãzinha me ligou, me perguntou quanto era que eu estava precisando, eu falei, eu não me lembro muito bem os valores, eu esqueci os valores, eu me lembro de 2015, é uma outra história que uma outra hora eu conto para vocês, que também foi bênção, mas essa eu não me lembro os valores, mas foi coisa de uns 4 mil, deve ter sido mais, né, irmão?
Eu não me lembro muito bem. E aí, a irmã, graças a Deus, pagou tudo para mim e eu pude estudar. Eu fui naquela fé, naquela certeza, naquela convicção. Você que está aí do outro lado na telinha, tem que ter aquela certeza, irmão, aquela convicção. Não sei qual situação você está passando. Talvez nesse período de pandemia você esteja desempregado. Talvez você esteja olhando para os seus filhos, não tem nem o que comer em casa. A despensa talvez esteja vazia. Eu quero dizer uma coisa para você. Tenha essa fé, essa certeza, essa convicção. Porque o Senhor cuida de você e de mim. Amém? Enquanto a gente dorme, Ele trabalha. Com certeza o Senhor vai nos ajudar, irmãos. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Às vezes a gente pensa que está tudo dando errado. Mas está tudo dando errado para poder Deus mostrar, olha filhinho, eu estou aqui, fica tranquilo. Lembra da história do barco? Então todo mundo desesperado, todo mundo morrendo, mas Jesus estava onde? Estava dormindo, ele estava ali o tempo todo, não podia ter chamado Jesus, olha, dá um jeito aqui desde o início. Deixou só para o último momento, aí ele, calma aí meus filhos, a fé de vocês está pouca, tenha calma aí, Mar, fica tranquilozinho. Jesus resolveu o problema. Com certeza ele vai resolver o seu problema também, amém? Então eu quero fazer um apelo para você nessa noite, para que a gente comece a ler mais a Bíblia, comece a falar mais de Deus, do seu amor, sabe? A gente andando na rua, falando do amor de Jesus para as pessoas, falar mais verso bíblico, cantar mais, que é para a gente desenvolver essa fé, essa comunhão, que é para a nossa vida ser melhor. Quantos aqui e aí online desejam desenvolver essas fés na sua vida? Amém. Você que está online, bota aí, ó, eu quero. Escreve aí no comentário, eu quero. Eu vou orar para que Deus te abençoe, para que você também tenha essa fé e essa convicção. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nós não merecendo, a sua graça maravilhosa tem estado conosco, Senhor. Nos dá os olhos da fé para nós contemplarmos as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor. Se tiver alguma pessoa que está passando por uma situação difícil, que nesse momento o Espírito Santo encontre ela e a conforte, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que tenham um restinho de semana maravilhoso na presença de Jesus. E domingo sábado a gente volta de novo para se encontrar aqui, viu? Deus abençoe todos vocês. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertar.